Pode? 5, 4, 3, 2, 1. Olá, eu sou o professor Marcos Calil, sou professor de astronomia aqui do Colégio Dante Alighieri. Faço parte do Cientista Aprendiz, onde nós temos um grupo de astronomia. E também, como profissão, sou astrônomo também, trabalho em planetário aqui no Brasil. Bom, nosso papo hoje é sobre eclipses, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre eclipse. E a configuração atual que nós temos aqui é de um eclipse solar. Por que um eclipse solar? Perceba que a gente tem a seguinte configuração: Sol, Lua e Terra. Você, como observador, você não vai estar na Lua e nem no Sol, você vai estar na Terra. Então, você posicionado exatamente nesse ponto aqui, nós temos o quê? Nós temos o chamado eclipse solar. O Sol, ele acaba emitindo os seus raios solares, passa pela Lua, a Lua faz uma sombra e essa sombra é projetada aqui na Terra. Então, a gente acaba tendo, então, um eclipse solar. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a Lua, o Sol, melhor falando, o Sol sendo eclipsado pela Lua, ou seja, ele vai ser tampado, vamos dizer assim, pela Lua, tá bom? Existem 3 tipos de eclipses que é interessante saber. Existe o eclipse solar parcial, que você vê o Sol apenas eclipsado uma parte pela Lua, então parece aquele aspecto de mordido, sabe, do Sol. Então é isso que a gente tem, o eclipse solar parcial. Existe o eclipse solar total, então é quando a Lua consegue encobrir totalmente o Sol, ok? E existe também o eclipse solar anular, ok? Que é quando a Lua, porque ela está numa certa distância em relação à Terra, ela não encobre totalmente o Sol. E aí faz um lindo anel. A Lua fica na frente, o Sol atrás, visto da Terra, e faz um anel maravilhoso. É muito bonito de ser observado. Esse é o eclipse chamado anular. Por isso que é esse anel em volta, né? Existe um outro eclipse também, que ele é extremamente raro, que é o eclipse solar híbrido. Dependendo de onde você estiver na Terra, você vai ver o eclipse solar total e dependendo de onde você estiver na Terra, você vai ver o eclipse solar anular, tá ok? Então, esses são os tipos de eclipses solares, mas de maneira geral, o eclipse solar é quando você tem essa configuração: Sol, Lua e Terra. Muito bem, agora nós vamos girar um pouquinho aqui, tá? Fazer o nosso movimento aí, que temos em relação ao Sol, movimento de translação, até que então a Lua fica nesta posição. A posição na qual nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Nesse momento a gente tem o chamado eclipse lunar, tá ok? Então eu vou posicionar o nosso equipamento para cá, para a gente poder então entender um pouquinho mais sobre o eclipse lunar. Configuração: Sol, Terra, Lua. No eclipse lunar, nós temos alguns tipos também de eclipses lunares. Existe o eclipse lunar penumbral, eu vou explicar daqui a pouco. Existe o parcial e existe o total, ok? Muito bem, o penumbral, vamos fazer, eu creio que o pessoal aí com vocês vai fazer uma brincadeira bem interessante. Pegar uma lanterna, pôr na mão e projetar a sua sombra da mão numa mesa branca. Você vai perceber que existe uma sombra mais fraquinha e uma sombra mais forte. A sombra mais fraca é a penumbra, e esse é o eclipse lunar penumbral, né? O eclipse lunar penumbral, ele não é perceptível, você não consegue ver ele aqui em cidades grandes, com poluição luminosa. Tá ok? Só lá no interior que você percebe que está acontecendo o eclipse lunar penumbral. E de que maneira? Você consegue perceber isso quando a sua sombra, projetada pela lua cheia, deixa de existir. Então a sombra ela fica com aspecto cinza, mas não é aquele aspecto prateado bonito, é um cinza pálido, da qual então você não consegue ver a sua sombra, tá ok? Agora, o outro eclipse que existe é o parcial. E para acontecer o eclipse lunar parcial, é necessário ter o penumbral. O eclipse lunar parcial, você vê aquela lua com aspecto cortadinha. É muito bonito de ser observado. É maravilhoso, vale a pena sim observar e é facilmente observável. Não precisa de telescópio, não precisa de binóculo, basta olhar, você vai ver a lua muito bela no céu. E aí, por fim, você tem o eclipse lunar total. É quando a lua está completamente imersa na sombra da Terra. O parcial, ela fica entre penumbra e sombra da Terra.
o total fica imersa na sombra da Terra. Esse é o eclipse lunar total. Belíssimo de se ver. As pessoas falam que você vai ver, a Lua vai sumir, etc. Mas não é verdade. Ela fica às vezes com aspecto avermelhado, um tom mais alaranjado para o escuro. Aí você consegue ver, é muito bonito de ser observado. Aliás, fica a dica aí para todos vocês, dia 27 de julho de 2018, ou seja, agora, dia 27 de julho, nós teremos um eclipse lunar total. Aqui no Brasil, nós vamos ver a Lua nascendo, ocorrendo poucos instantes após o total. Então a gente vai ver o finalzinho do eclipse lunar total, com a Lua nascendo, e depois nós iremos ver o eclipse lunar parcial. E depois vai acontecer o penumbral. Como eu consigo ver? Basta ver o nascer da Lua, né? É só ver o nascer da Lua que aí você vai conseguir ver, tá bom? Bom, espero ter ajudado aí. Desejo para todos nós bons céus e até o próximo.